Ídolos do passado, gols inesquecíveis e jogos históricos do Timão. Agora para você, na Rádio Coringão. Está no ar, ou apenas Corinthians. O programa semanal de história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Rádio Coringão, a rádio oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista apresenta Apenas Corinthians. Salve, salve, nação corintiana! Eu sou André Rubio e esse é o Apenas Corinthians 118, com Ginaldo Vasconcelos Filho, Fábio Gomes e Domingos Sala. Boa noite, maestro! Boa noite, André. Programa mais antigo da Rádio Coringão, gosto de repetir. Programa muito gostoso de fazer, relembrando aí os momentos históricos. E vai, Corinthians! Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Domingos. Boa noite, Ginaldo. Boa noite a todos os ouvintes. Vai, Corinthians. Boa noite, Domingos. Boa noite, André. Boa noite a toda a nação. Mais um apenas ao vivo em preto e branco. Essa é talvez a melhor definição do Apenas Corinthians. Eu particularmente gosto muito. Destaques do programa de hoje: o confronto Corinthians-Palmeiras. Jogador histórico de hoje, Palinha, grande Palinha. As notícias do estádio lá em Itaquera, mas antes, o hino sagrado do Clube do Povo, maestro. Eternamente dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Do Brasil. Rádio Coringão, a rádio oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. E participe conosco através do Twitter, @Rádio Coringão, do Skype para conversar aqui com a gente, Rádio Coringão, e também curta a página da Rádio Coringão no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão, sempre sem acento. Repita, Fábio Gomes. facebook.com/Rádio Coringão, sem acento. Muito bem. Vamos direto para o jogador histórico da noite. Muito bem, André Rubio. O jogador histórico de hoje é o Vanderlei Eustáquio de Oliveira. Conhece? Conhece porque você que fez o espelho, mas você conhece quem é o Vanderlei Eustáquio de Oliveira? Quem é? É o Palinha. Oh. O grande Palinha que jogou pelo Corinthians entre 77 e 80. O Vanderlei Eustáquio de Oliveira, nascido em 11 de junho de 1950, portanto tem 62 anos de idade, que marcou 44 gols pelo Corinthians. Ele foi comprado do Cruzeiro em 77 por uma quantia considerada astronômica na época, 7 milhões de cruzeiros ou 1 milhão de dólares.
Era uma transação daquelas. O Palinha começou sua carreira, ele é mineiro, né? É lá da Boa Terrinha de Minas. E ele começou a carreira no Cruzeiro. E ele foi muitas vezes campeão lá pelo Cruzeiro, muitas vezes campeão mineiro. Ele foi 7 vezes campeão mineiro pelo Cruzeiro e uma pelo Atlético Mineiro. Olha só, ele ainda jogou no Atlético Mineiro depois. Em 76, né, ele foi campeão da Libertadores. Ele foi o jogador brasileiro que mais fez gols em uma edição da Libertadores. Na edição de 76 ele fez 13 gols, foi artilheiro da competição. Em 77 comprado a peso de ouro pelo Corinthians. Foi campeão paulista em 77, ele fez o gol da primeira partida naquele 1-0 que a gente ganhou da Ponte Preta, que ele chutou, a bola bateu no Carlos, voltou no rosto dele e entrou, foi gol de rosto, né? Também confirmando a tradição do Carlos de ser um baita de um pé frio, né? Toma gol tudo quanto é jeito esquisito. E o Palinha fez lá o gol, né? E no segundo jogo ele acabou se contundindo e não jogou a terceira partida. Mas ele era com certeza entre os principais jogadores do nosso querido Corinthians. Ele foi, depois que ele saiu do Corinthians, ele foi jogar, olha só, no Atlético Mineiro, né? Ele foi do Cruzeiro, depois do Atlético Mineiro, né? Depois ainda jogou no Santos, Vasco da Gama, América Mineiro, e ainda teve uma outra passagem pelo Cruzeiro. Como treinador, ele foi treinador pelo América Mineiro em 85, Atlético Mineiro em 87, Rio Branco de Minas em 88, Corinthians em 89 e Cruzeiro em 94. Ele teve uma breve passagem como técnico pelo nosso Corinthians. Ele jogou 148 vezes pelo Corinthians, sendo 79 vitórias, 42 empates e 27 derrotas. Pelo Cruzeiro, ele fez 434 jogos. Ele teve, né, uma participação muito maior lá pelo time de Minas, né? Ele é o 7º maior artilheiro da história do clube, com 145 gols marcados. Palinha fazia bastante gol. E ele fez 19 participações com a camisa Canarinho, camisa da seleção brasileira. Ele contou algumas histórias interessantes, né, sobre a sua estada no Corinthians. Ele falava muito que o Vicente Mateus, ele pensava muito no Corinthians e acabava não pensando nele mesmo, né? Quando ele fez as contratações para o Corinthians ser campeão, ele não economizou grana, e o Palinha citou isso também em uma entrevista. Ele também falou, eu falava para os meus companheiros de equipe que nós não ganharíamos dinheiro pela conquista, mas nunca mais seríamos esquecidos, e isso aconteceu mesmo, né? Então foi nessa época entre 77 e 80 que realmente a equipe foi uma equipe que fez história, e todos os jogadores são muito lembrados até hoje, né? Bom, essa é a história do nosso querido Palinha, que foi campeão paulista, foi campeão carioca e foi campeão mineiro. Foi campeão mineiro 8 vezes, campeão carioca em 82 pelo Vasco e campeão paulista 2 vezes, em 77 e 79, pelo nosso Corinthians. André Rubio. As 2 vezes sobre a Ponte Preta, certo, Domingos? Certo, é um jogador que, como falou, teve pouca participação na seleção porque na seleção tinha o Zico, né? Mas foi um grande jogador. O Palinha fez uma tabelinha com o Sócrates muito, muito legal, né, na época, quando o Sócrates veio pro Corinthians. Uma lembrança como técnico, eu me lembro que ele fez um jogo entre Corinthians e Santos, que foi 0-0 no Pacaembu. O Palinha como técnico e o Sócrates jogando no Santos. Eles se reencontraram em 89, né? O Palinha como técnico e o Sócrates no Santos. Ele era o craque de 77. Infelizmente ele não jogou na final, ele não saiu na foto, mas ele foi um grande destaque, um dos grandes responsáveis pela conquista de 77, sim. Ele chegou a jogar machucado na final? Não, ele se machucou no segundo jogo, que o Corinthians perdeu para a Ponte Preta, que entrou até o Vaguinho no lugar dele, né, e fez o gol. E aí no terceiro jogo ele não jogou, né, mas ele é lembrado como pela conquista de 77. Ele só não saiu na foto de campeão, né, infelizmente. Mas ele foi muito importante nessa conquista de 77. E 79 também. Já com o Sócrates, ele teve, vamos dizer assim, um futebol melhorado até. Porque em 77 ele não tinha um jogador que tabelasse, né? Quando veio o Sócrates, nossos dois jogaram tão bem que eu
fiquei muito chateado quando o Palinha saiu do Corinthians, né? Porque ele se entrosou muito bem com o Sócrates. Tanto que ele era conhecido como a tabelinha, né? Eles tiraram até fotos, tudo, faziam reportagem sobre a tabelinha Sócrates-Palinha. Eles reviveram uma tabelinha muito boa no Corinthians. Pra você ver, né? Eu não sei se foi na Cultura que eu vi uma vez um bate-papo num bar, o Sócrates e o Palinha, né? E, pô, mó legal, eles comentando da tabelinha, de como, na verdade, o Sócrates que se adaptou quando chegou no Corinthians, né? Porque o Palinha já tava lá, né? Eles comentando, assim, da época, mas falando que foi uma coisa breve, né? Só acabou jogando só 80, um pouco mais de 80, mas logo o Palinha saiu. Ele foi homenageado na Calçada da Fama, o Palinha, né? E foi muito bem lembrado na Calçada da Fama, assim, porque foi um jogador muito importante. Embora não tenha feito tantos jogos, né, tantos gols, mas representou muito bem o Palinha no Corinthians. Sim, esse foi o nosso jogador histórico da noite. Vamos agora, Fábio Gomes, direto por os números do confronto. Corinthians e Palmeiras, André Rubio, grande confronto dos grandes clássicos mundiais, segundo vários levantamentos da imprensa especializada no mundo inteiro, né? Corinthians e Palmeiras é sempre citado como uma das 10 rivalidades maiores, né, do futebol mundial, junto com Boca e River. Aqui no Brasil também tem Grêmio e Inter, que é bastante, mas Corinthians e Palmeiras é sempre um jogo especial. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em toda a história, né, 277 vezes em jogos oficiais. Lembrando que a nossa fonte é o Futipédia e só considera jogos oficiais. Considerando toda a história, o Palmeiras tem 103 vitórias, o Corinthians 93 e 81 empates. 415 gols a favor do Palmeiras e 355 a favor do Corinthians. Ou seja, de uma forma geral, o Palmeiras está na nossa frente. Mas as duas últimas partidas foram duas vezes 2-1 pelo Paulista e pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno. Lembrando, né, que na última partida a gente ganhou deles com o time reserva, com 2 gols do Romarinho, inclusive um gol de letra. Quando a gente considera os maiores placares, né, diferença de placar na história, a gente tem um 5-1 que a gente ganhou deles no Campeonato Paulista de 82, e o Palmeiras, uma vez lá no Parque Antártica pelo Rio São Paulo em 1933, ganhou de 8-0 do Corinthians. Esses são os placares mais elásticos entre Corinthians e Palmeiras. Tem um Corinthians e Palmeiras que a gente jogou ali no Nacional do Bom Retiro, 9-1 pro Corinthians. Então, não era jogo oficial então. Porque se fosse, estaria aqui, devia ser algum amistoso. Esse com certeza é o placar mais elástico, né? Depois eu te falo que jogo era esse. Ah, tá, eu acho que eu sei. Agora uma coisa curiosa, no Campeonato Paulista foram 196 partidas, desde 1917 até hoje, e aí o Corinthians tem vantagem sobre o Palmeiras. São 72 vitórias contra 67 do Palmeiras e 57 empates. 288 gols a favor do Palmeiras e 269 a favor do Corinthians. Uma coisa curiosa é que o Palmeiras não ganha do Corinthians no Paulista já há 5 jogos, desde 2008. Então já há 4 anos é que o Corinthians não perde para o Palmeiras em campeonatos paulistas. Quando a gente vê, outra coisa bem curiosa de Corinthians e Palmeiras, é quando a gente fala da Taça Libertadores da América. São 6 partidas que o Corinthians enfrentou o Palmeiras e são 3 vitórias para cada lado. Né? Você teve, em 99, você teve 4 partidas entre Corinthians e Palmeiras. Na primeira fase e depois nas quartas de final, foi em 99, né? 2000 foi nas semifinais, não foi isso? E aí são 3 vitórias para cada lado, sendo que em 99, na primeira fase, o Palmeiras ganhou de 1-0 da gente e depois a gente devolveu 2-1. Nas quartas de final foi 2-0 pro Palmeiras, depois a gente devolveu 2-0. E em 2000 nós ganhamos de 4-3, o jogo considerado fora, e no jogo considerado dentro a gente perdeu de 3-2. Mas, se fosse pelo critério de hoje de gol fora, a gente estaria classificado, porque nós fizemos 4 gols no jogo considerado fora. Mas tinha esse critério, tinha para os outros jogos, só não foi esse critério porque os 2 jogos foram no mesmo estádio. Ah, agora entendi.
Se Por fosse, isso que não teve. mas se fosse Pacaembu e Morumbi, por exemplo, aí que eu consideraria. Exatamente. Tá. Interessante isso. E então é um equilíbrio. E olha só, 3 vitórias de cada lado e 10 gols de cada lado. Né? Então, se nós perdemos 2 vezes para eles, foi por peanuts, foi por detalhes, né? E porque o histórico é extremamente equilibrado. E o ano que vem, pelo jeito, a gente vai ficar a favor da nossa balança aí contra o Palmeiras na Libertadores. Eu acho que não chega nem a se enfrentar. Do jeito que tá. Aliás, vocês sabem, né? Felipão caiu hoje, né? E o Narciso parece que vai assumir contra o Corinthians na partida. Coitado dele, merecia uma melhor sorte. Nós temos um áudio bacana aí, um áudio editado aí, de 2 jogos do Corinthians. Vamos ouvir o áudio e em seguida a gente comenta sobre o jogo. Salve o Corinthians. Zé Diado, Zé Maria, Sadir, Luiz Carlos e Pedrinho, Tião e Rivelino. Lindóia, Samarone, Mirandinha e Peri. A orientação do senhor Francisco Sarno, quando a partida é iniciada. Palmeiras é de Leão, Eurico, Baldock, Luiz Pereira e Dé. Dudu e Ademir, Fedato, Héctor Silva, César e Pio. Técnico Rubens Minelli. A cobrança de falta, o Palmeiras para a área, Fedato na penetração, perigo. Tá aí o primeiro gol. César, um gol relâmpago do Palmeiras no Morumbi. A penetração de Fedato, de Ademir da Guia, o tiro de Ademir, a conclusão rápida de César, embora a bola parecesse entrar já no gol, e toda a festa do Palmeiras com a marcação desse primeiro tento para Dudu, ganhou o páreo, abre bem o jogo a Héctor Silva, uma penetração perigosa, rolou para César, atenção, tá aí o segundo gol do jogo, César, número 9, Palmeiras 2, Corinthians 0 no Morumbi. Rivelino. Falta, aponta Armando Marques, cometida por Baldock. Corinthians voltou mais impetuoso nesta fase derradeira, procurando forçar a situação, diminuir esta vantagem do Palmeiras. Barreira preparada, Rivelino colocado. Partiu Rivelino. Leão defendeu, Mirandinha, tá aí o gol do Corinthians. Mirandinha, número 9. Agora Palmeiras 2, Corinthians 1 no Morumbi. Corinthians na penetração com Tião. Adãozinho, arrematando, tá aí o segundo gol do Corinthians. Adãozinho, número 14, empata para a equipe do Parque São Jorge. Agora no Morumbi, 2 para a equipe do Palmeiras, 2 para o Corinthians. Palmeiras, Leivinha, de longe tenta. Palmeiras, Leivinha num pelotaço. Tá aí o terceiro gol do Palmeiras em Morumbi. É o 5º tento do jogo. Palmeiras 3, Corinthians 2, Leivinha. Tem impressão que não vai ficar nisso não, hein? Deve aparecer mais gol por aí. Tião, Natal. Tião, penetração feita, Tião, saiu do gol. Corinthians, Tião, número 5. 3-3 no Morumbi. Eu estava acabando de dizer que a coisa não ia ficar pelo gol do Leivinha. 3-3. Tião, esporte é cultura. Zé Maria complementa.
Adãozinho entra no lance, dá Natal para Adãozinho. Contra-ataque do Corinthians, corre Mirandinha, vai receber pela direita, penetra Mirandinha, tenta a jogada pessoal, o arremate sai, Mirandinha vai arrematar outra vez. Aí o quarto gol! Mirandinha, sensacional! Corinthians, 4, Palmeiras, 3 no Morumbi. O Helder cruzou, levantou para William, abriu para Edson, cruzamento na boca do gol de letra! Romarinho! Lindo, 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 lindo! Soltou na linha de fundo, buscando a cabeça, cruzou. O Romarinho abre a perna esquerda, de perna direita, dá de letra na bola. Bruno toca nela, mas ela morre no fundo da rede. Golaço, 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 golaço. Romarinho pro Timão. Uma pintura de gol. Um lindo gol no estádio do Pacaembu. Gol do Tobogã, Romarinho. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Romarinho, que você proporciona aqui à torcida corintiana. Para o Corinthians, pro Palmeiras. O detalhe do gol é teu Quesada, diz aí do golaço. Que golaço, já vinha muito bem na partida o Romarinho, merecia realmente esse momento. Terceiro jogo dele com a camisa do Corinthians e foi espertíssimo, não é? Saiu da marcação, tinha 2 marcadores ali próximos a ele. E aí esperou o toque, também na medida, feito pelo Liedson. A gente reclamava que o Liedson não acertava uma, finalmente o Liedson acertou uma. E esse gol histórico do Romarinho, né? Se o Mazinho entrou para a história do clássico, Romarinho desse lado do Corinthians também. Empatado no Pacaembu, este grande jogo entre Corinthians e Palmeiras. Ulisses Costa. É falta para o time do Palmeiras, para o time do Corinthians, tenta o giro, vem para proteção, faz a finta, já escapou o William, ele protege, solta para Romarinho, entrada da grande área, linda finta, bateu pro gol, vai ser golaço! Na linha de fundo, uma bola perdida, balançou em frente à marcação, partiu, soltou para Romarinho, ele ameaçou, corta para a esquerda, torce para a direita, dentro da área, no pico dela, enfia o pé na bola, ela dá na trave direita e morre no fundo da rede. No vira-vira corintiano no Pacaembu, no vira-vira do Timão no Pacaembu, Romarinho, para fazer o segundo gol dele no jogo, o segundo gol do Corinthians. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Romarinho, que você proporciona aqui à torcida corintiana. Aí está o cartão de visita do Romarinho. O detalhe do gol é todo seu design, Alexandre Preteu. Um golaço, primeiro com a bela jogada do William em cima do Juninho, que está muito cansado. O William serviu o Romarinho, que fez um balanço na frente do Henrique, do Maurício Ramos, e deu uma pancada de perna direita. Bola pegou na trave e venceu o goleiro Bruno. Romarinho, personagem do clássico, independente do resultado. Romarinho, Corinthians de virada 2, Palmeiras 1. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. E participe conosco através do Twitter, @Rádio Coringão, e do Skype para conversar aqui com a gente, Rádio Coringão. Também curta a página da Rádio Coringão no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão. 2 viradas espetaculares do Corinthians, 4-3 e 2-1. Suas lembranças, Domingos, esse clássico que é denominado de derby. É um clássico, né? Eu acho que o que eu vi muito, né, de Corinthians e Palmeiras
é que sempre aquele que estava por baixo ganhava o jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado no domingo. Esse euforismo aí de goleada, vamos afundar. Acho que o jogador tem que entrar em campo sério. Vão enfrentar um time que estão em mudança, porque já mudaram o técnico, né? Tem que entrar sério. Não pense em dar goleada, pense em ganhar o jogo. Mas uma lembrança influenciada pelo pessoal, essa goleada de 5-1 em 82, em agosto de 82, 3 gols do Casagrande. Primeiro gol do Birubiru, segundo gol do Sócrates e 3 gols do Casagrande, novinho Casagrande naquela época, né? Eu acho que nós passamos esse áudio no primeiro turno, não foi? Eu acho que sim. Não foi o jogo que o Luiz Pereira deu volta olímpica com a camisa do Corinthians? Foi na aposta, né? Ele perdeu a aposta. Uhum. E eu acho que vamos com cautela, né? Porque eu sempre vi muito isso daí, o Palmeiras embaixo, aí você vai naquela de, vamos ganhar, vamos arrebentar, vamos lá e não dá certo, né? E acaba levantando o arquirrival. Então a gente tem que ir cauteloso, né? Vamos se preocupar em ganhar o jogo, não vamos se preocupar em goleada, não, né? Tô lembrando desse jogo aí de 5-1, mas também teve um em 86 também que foi o contrário, foi 5 pro Palmeiras, né? Lembra esse jogo aí que eu tava lá, quando no quarto gol eu falei, vou embora. Fui embora, não esperei ver nem vi o quinto gol do Palmeiras, nem vi o gol do Corinthians, que foi do Casagrande no final. Não deu. Me senti muito mal, eu falei, eu vou embora. Dificilmente né? Você até comentou semana passada, dificilmente saí antes do jogo. Esse foi um dos jogos também que eu saí antes. Dificilmente eu saí antes de acabar o jogo. Esse jogo eu saí porque eu tava com receio de sair alguma briga. Essa história de sair antes de jogo, assim, eu saí, o jogo que eu saí antes de acabar foi o da Portuguesa da Chuva lá, porque o alto-falante lá do estádio anunciou. Mandou todo mundo embora. Mandou todo mundo embora. Quando eu cheguei, eu tava uma meia hora do estádio e descobri que o jogo tinha retornado. Mas tem alguns jogos que é complicado, né? Em 97 também, naquele torneio final, que foi a final, não teve final, foi um torneio, o Palmeiras também jogou contra o Corinthians na retranca no segundo jogo, com medo de tomar uma goleada. Porque ele estava goleando todo mundo e chegou ali no jogo decisivo, num dos jogos decisivos, jogou na retranca. Eu acho que vai acontecer domingo. Provavelmente eles vão jogar para não perder, né? Mas vamos torcer para o Corinthians furar mais uma retranca e marcar 3 pontos. Fábio Gomes. O que o Domingos falou é verdade pura. Como diria o grande filósofo Vicente Mateus, clássico é clássico e vice-versa. Basta lembrar como eles entraram em campo na última partida do campeonato do ano passado, do brasileiro do ano passado, querendo melar nosso título. Entraram com tudo, parecia o cara não toma banho há um mês correndo pro mar. Tava num desespero assim pra ganhar da gente absurdo. Só correr por mar que eles não vão, mas continue. Então tem que tomar cuidado mesmo, né, pra evitar algum revés, porque se ganhar a gente contribui aí eles estão 7 pontos atrás do 16º, faltando 14 rodadas. Do jeito que eles estão jogando, não vão ficar nunca na primeira divisão. Você sabe que é ilusória essa conta aí, porque o primeiro fora da zona, que é o Flamengo, tem um jogo a menos, né? Então pode chegar a 10, né? Então pode realmente... ser 10 pontos. Mas aí o outro tem 28, menos, né? O problema é que o jogo a menos é o Atlético Mineiro, né? Isso é verdade. Mas aí você torce pro Palmeiras, pro Flamengo perder pra também encostar na zona de rebaixamento, ou torce pra ele ganhar? Não, torcer não, é só a matemática do... Só esperando o resultado, né? Eu só tô esperando a desgraça, né? Agora, a situação de Corinthians e Palmeiras eu já vivi inúmeras. Desde a aposta que eu perdi, em final de campeonato, que eu tive que vestir a camisa do outro time. Desde a 99 da embaixadinha, que eu briguei com a família inteira da minha ex-namorada, inclusive com ela, tudo palmeirense. Só porque eu falei morre Paulo Nunes. Deu 1 ano depois que ele tava no Corinthians, né?
Putz, inúmeras situações. E você, Fabinho, que ameaçou ele no Corinthians? Fala a verdade. Pode confessar aqui. Não queria confessar, né, mas... então assim, nossa, várias situações. Eu sempre tive muitos amigos. Hoje nem tanto, mas lá quando eu morava em Votorantim tinha muito amigo palmeirense. Então, sempre situações assim engraçadas. Também o pessoal no interior é bem mais tranquilo, né? Então a gente brincava muito. Pena que eu vivia lá num tempo em que o Palmeiras, aquela época da Parmalat e tal, mas se fosse hoje eu ia me divertir muito mais, sem dúvida. Mas tem várias histórias interessantes aí que a gente lembra aí com carinho dos amigos, né? Vários, né? Por conta do Palmeiras, assim, você tem várias lembranças. Eu contei um monte de histórias aqui na Rádio Coringão desse jogo, né? Um dado engraçado que aconteceu uma vez, aí eu vou entregar um amigo meu agora. Estávamos indo para um jogo, para um Corinthians e Palmeiras. Eu não lembro o ano, eu só lembro o placar do jogo. Foi 2-2 e o Marcelinho Carioca fez os 2 gols do Corinthians no Marcos. E o Dida tomou um gol olímpico do Alex nesse jogo. Eu não lembro se era Campeonato Paulista, Brasileiro. Lá no Privadão o jogo. E um domingo. Aí nós saímos lá de Itaquera, num carro, todo mundo junto. Esse meu amigo, eu sou até padrinho de casamento dele. Ele é palestrino. E nós combinamos de ninguém com camiseta do clube e só colocar as camisetas lá perto, né? Pra gente... vamos ver o que dá, né? Só que nós estamos falando de uma época que um joguinho besta era 40, 50 mil pessoas no estádio, né? Aí, beleza, nós fomos e tal. Aí no meio do caminho, deu o azar de ir num semáforo que eu parei. Entrou um monte de carro, assim, de torcedor do Corinthians. E tinham 3 que os caras vinham cantando pra fora do carro, assim, tal. E eles andando devagarzinho. Quando eu passei por esses carros, eles desconfiaram, né? Falou, pô, aqueles caras estão indo pro jogo. Aí colaram no carro da gente e tal, tipo, meio que intimidando assim, meu amigo palestrino. Abre o porta-luva, cata a camisa do Corinthians. Aqui é Corinthians, tal, não sei o que, né? Aí os caras foram embora. Eu ria muito, né, depois. Eu falei, puta, eu vou falar pra todo mundo, né? Então quer dizer que você é Corinthians, né? Aí, era uma época que as torcidas estavam todas suspensas. Todas as torcidas de São Paulo. Não podia torcida organizada no estádio. 97 devia ser nessa época, né? 99, 99, né? E... a gente foi pro jogo, tal, curtiu o jogo lá na torcida deles. Na volta encontramos, aí veio embora dando risada, né? E uma das histórias, né? De jogo, assim, em campo mesmo, acho que de 93 é o mais... O do gol do Viola, né? 1-0, assim, pela quantidade. Foi o jogo de maior público que eu já assisti, se eu não me engano, 110 mil, 105 mil, negócio assim o público. Foi o maior público que eu presenciei no estádio. Nessa época a torcida cantava: chora, porco imundo, quem tem viola não precisa de Edmundo. Domingos, a partir de que data? Porque a torcida do Corinthians, ela gritava porco, né? A torcida do Palmeiras sempre em menor número, lá no Morumbi, nos clássicos. E a torcida do Palmeiras começava a gritar Palmeiras, Palmeiras, aquela coisa lá. E a torcida do Corinthians, que apelidou o Palmeiras de porco, fazia aquele grito ensurdecedor, né? Porco. E abafava a torcida do Palmeiras, até que um porco muito inteligente resolveu assumir, porque ele foi brilhante. Que época que é isso? Que época que acabou, Domingos? 78? Não, foi mais. Se não me engano, foi em 86. Ficou um tempo com esse apelido. Foi uma época que ele começou, inclusive, a entrar com uma imagem de um porco pequeno no estádio, assumindo. O time entrava como tipo de um cofrinho assim de porco no estádio. Até, inclusive, invadiram o campo e quebraram aquela imagem de porco, né? Eles assumiram. Se não me engano, foi até em Ribeirão Preto que eles entraram em campo com a imagem, entraram em campo lá e desceram a lenha
Era uma estátua, era uma de gesso, não sei o que era, de um porco. Eles assumiram o porco. Mas foi essa época aí, 85, 86, porque já se cansaram de ser chamado de porco. Puxa, mas tem torcida que se identifica muito mais com outras coisas e não assume, né? Não sai do... É estranho isso, né? Mas depois da morte do Chico Anísio, né? Eles estão mudando, né? Mais porco, né? É o quê? É um humorista, né? Então é aquela coisa de piada, né? Agora vamos ver se eles assumem. Eles assumiram entrando com a camisa do Chico Anísio. Agora não é mais porco, agora é piada. Fora os jogos assim oficiais, eu tive o privilégio de participar do jogo das barricas. Conta aí, André, conta aí. Foi o primeiro jogo que o Ernesto narrou, maestro? Não, já vinha narrando aqui Já pela tava narrando? Rádio Coringão, né? Foi uma participação especial. Esse ele não conta aí na quantidade de... Não conta. Podia até contar, né? Porque foi Na bárbaro. Na verdade, a primeira narração do Ernesto na Rádio Coringão foi no Apenas Corinthians. É verdade. Pode procurar no YouTube aí que você acha. Ernesto narrando e dando uma palhinha pra gente a capela no Apenas Corinthians. Ele tava gripado no dia, ele nem queria. Não faz, a gente se encheu tanto o saco que ele... Ele fez uma narração impressionante. Ele fez a narração e falou, pô, é o cara. Eu tava bem de frente pra ele, eu fiquei impressionado. Nós participamos lá do... Eu não joguei, né? Eu só fiquei na transmissão da rádio mesmo. Ernesto narrando a reedição do jogo das barricas. Né? E tinha galera lá do Palmeiras. E foi mó legal, né? Que eles passaram e falaram, pô, quem vai narrar é o puxador da Gaviões, mano, não pode. Aí depois, só porque o juiz tomou umas 2 cervejas com a gente lá, eles vieram querer chorar do juiz também. Tomaram 9 gols, foi 9-1 o jogo. Ainda fizeram um de pênalti, mandrake de tudo. Né? Goleiro Silvio Romualdo. O legal na hora da preleção. Só tinha camisa 10 do Corinthians. Não tinha, só camisa 10, meu. O lateral direito era camisa 10. Aí eu lembro que foi um amigo meu, o Duca Sotti, ele foi jogar, aí não tinha um cara que batesse com a perna esquerda, né, viu? Aí tal, precisava arrumar o lateral esquerdo, né? Aí então, não sei o que. Quem é canhoto? Aí só ele levantou a mão, então você é o lateral esquerdo. O time foi montado assim. E deu certo, cara. Meteu 9-1. Acho que foi 9-3. 9-3? Foi? É. Foi jogo de desempate, que tava 1-1. Né, a primeira edição que o Corinthians ganhou, a segunda o Palmeiras, aí tava empatado. Mas aí acabou, né? Jogou o Denis, tá citando, que é filho do Príncipe, que joga muito futebol, acabou com o jogo, marcou 3. Né? Tem um cara lá que incorporou o Neto, marcou mais 3 também, foi uma beleza. De corpo e alma ele incorporou. Eu encontro esse cara às vezes nos jogos, cara, ele fica na laranja, às vezes eu vejo ele nos jogos do Corinthians. E foi um negócio bacana, legal. Esse jogo foi ali no Campo do Nacional do Bom Retiro. Uma rua antes da quadra do Gaviões, né? Os caras estavam até meio cismados, né, gente? Ah, pô, tá tendo festa lá, não sei o que. Não, fica tranquilo que os caras não vêm pra cá, não. Foi bem legal também. E o povo era bem bacana lá deles? Ah, era, cara. O pessoal de boa vieram pra... Depois tinha uma barrica em menor escala do que o São Paulo mendigou lá no Pacaembu. Tinha uma menorzinha que encheram de moeda e deixaram lá no Morumbi pra ajudar também. Levaram até lá e deixaram pra ajudar. A reedição, né, pra não... E foi uma das edições dos 100 anos de história, foi feito lá, né, nesse jogo. No dia do jogo, o Felipe contou a história com a maestria que ele tem e a riqueza de detalhes, ele contou a história todinha, tal, foi bacana demais. Uma historinha que eu gosto de contar por aí quando a gente fala em Corinthians e Palmeiras. Falando especificamente do próximo jogo, o jogo de domingo. O Corinthians ali no meio da tabela, o Palmeiras quase
ao fim da tabela. Domingos já mostrou uma certa preocupação aí pelo momento. A história mostra que tem que ter mesmo essa preocupação. E aí, Domingos, o que o Corinthians tem que fazer para não entrar em oba-oba e sair de lá vitorioso? O único resultado que serve pro Palmeiras é a vitória, os 3 pontos. Então eles vão vir para cima do Corinthians, né, para tentar conquistar essa vitória. O Corinthians tem que cadenciar o jogo. Tem que impor um ritmo onde o Corinthians não se exponha, né? Para mim, vai ser praticamente um adversário imprevisível. Porque você não sabe como que vai se comportar esse time no domingo. Ontem, eu não vi os gols, não vi o jogo, mas eu vi os gols hoje. A impressão que dá é que o jogador do Palmeiras pararam pro Vasco fazer os gols. Né? Você vê nítido. O cara toca a bola pra cá, toca a bola pra lá e ninguém combate o jogador do Vasco. Ontem eu tava sem fazer nada em casa, tava passando o jogo do Palmeiras e eu vi o segundo tempo. Os caras estão desesperados. Assim, enquanto tava 1-1, ainda eles estavam tentando. O Palmeiras ele não joga mal quando tá num placar que não tá pressionando. O que falta no Palmeiras é finalização. Aquele último passe é finalização. Valdívia tá jogando mal pra caramba. Né? Agora, quando eles tomaram o segundo, o Henrique ficava mais na área do Vasco e aí abria um buraco. Os 2 gols que tomou depois foi porque o Henrique subiu, ficou e abriu um buracão. Aí, Juninho Pernambucano, Felipe, Alexandro, aquele outro jogador que fez um gol também, não vou lembrar agora quem é. Os caras deitaram e enrolaram na zaga do Palmeiras, puro desespero. Comparando, por exemplo, na parte oposta, Barcelona contra o Chelsea, 45 do segundo tempo, os caras tocando a bola do mesmo jeito, perdendo, sendo eliminado e tocando a bola. Palmeiras não, tava num desespero danado. E se vai depender muito de quem fizer o primeiro gol domingo. Se o Palmeiras fizer o primeiro gol, do jeito que eles estão desesperados, eles podem se impor. Se o Corinthians fizer o primeiro gol, vai ser um desastre para eles e a nossa felicidade. Se a gente começar fazendo o gol, os caras vão se desesperar e vai vir o segundo, vai vir o terceiro, vai vir o quarto, vai vir um quinto, vai que vai. Então assim, os caras até estão com padrão de jogo, mas se desesperam. Era muito parecido com o que aconteceu com o Corinthians em 2007. Tá acontecendo uma coisa muito parecida com o Palmeiras. O Corinthians entrava em campo, eu ia comentar essa questão, entra em campo com o desespero, né, de ganhar o jogo. Por isso que o Corinthians acho que tem que entrar domingo, esperar um pouco o jogo, ver como é que vai vir o Palmeiras. Aí sim, impor um ritmo e tentar ganhar o jogo. Porque não tem adversário pro Corinthians. O Corinthians ganha do primeiro, do segundo, ganha de todos. Não vai ganhar do 19º? Claro que vai ganhar, né? Não pode ficar nesse oba-oba, achar que já ganhou, que vai ser de goleada, que vai afundar. Não, tem que entrar em campo sério. Se o Corinthians entrar sério em campo, ele ganha o jogo. Se o Corinthians entrar como entrou contra a Ponte Preta, vai complicar. Se entrar como entrou contra o Atlético Mineiro, vai arrebentar o Palmeiras. Não vai sobrar pedaço do Palmeiras. Porque você vê contra o São Paulo, o Corinthians entrou bem. Pela rivalidade, entrou bem. O que aconteceu? O São Paulo começou a aumentar a velocidade de ataque, o Corinthians não acompanhou. E aí acabou perdendo o jogo. Então o Corinthians tem que estar atento a isso, né? O começo de jogo é muito importante para definir como que vai ser o resultado dessa partida. Dependendo como o Palmeiras vir para cima do Corinthians, eu acho que o Palmeiras não tem como segurar o ataque do Corinthians, não. Se eles abrirem, eles não vão conseguir segurar, não. Eu acho que se o Corinthians entrar fazendo uma blitz semelhante ao que fez com o São Paulo, faz uns 3 gols em 10 minutos no Palmeiras. Mas sabe, vai ser muito diferente, porque o Corinthians não está disposto a ir para cima. Ele não precisa ganhar. Acho que o Corinthians vai entrar em campo observando o adversário no sentido, quem precisa ganhar eles? Vamos esperar? Aí sim o Corinthians vai impor o ritmo de jogo. Muito bem, maestro. Sua impressão do duelo de domingo? O Corinthians é muito superior. Eu acredito mesmo na vitória do Corinthians. É mais ou menos uma receitinha de bolo, né? Se tudo ocorrer nos conformes, o Corinthians ganha. Óbvio, vai ganhar apertado, porque não é do Corinthians, desse Corinthians,
do Tite de ganhar de 2, de 3, de 4, né? Então acho que uma goleada está descartada. E o Palmeiras não tem força, principalmente nesse jogo, que acabou de perder o técnico, tudo. Não vai ter força para cima do Corinthians. Eu acho que depois, eu não sei, pode ser até que o Palmeiras se recupere. Tem muito time fraco nesse brasileiro. Esse brasileiro era pra gente, viu? Infelizmente, até, você vê, os que estão lá em cima nós ganhamos de todos. Dá pra ganhar tranquilamente. Mas, bom, falando sobre o confronto, eu acredito numa vitória do Corinthians e acredito que o Palmeiras não seja rebaixado, não. Eu quero bater neles em todos os campeonatos. É uma tese interessante. É como eu falei na semana passada, no debatimão, se rebaixar a gente vai ficar quase um ano sem falar com eles. Eu prefiro ganhar com o time reserva com 2 gols do Romarinho e tirar sarro do que falar rebaixou 1000 vezes, né? Então, se ficar, ótimo, a gente vai enfrentar eles em vários campeonatos e continuar batendo. Mesmo porque, assim, sinceramente, tirando a rivalidade de lado, tem time pior que o do Palmeiras, né? Por justiça, tirando aí, não sei se eles queriam derrubar o Filipão, não acompanha o time de lá, não quero nem saber, mas o time não é fraco, não é tão fraco para ser rebaixado nesse campeonato. Então, até por justiça e para deixar a gente ganhar mais jogos, né? Precisamos, tem uma diferença histórica a favor deles, a gente precisa tirar essa diferença. Se eles forem para a Série B, a gente não vai tirar essa diferença. Tem que ganhar hoje eles continuarem na Série A. Na minha opinião, né? A maioria dos corintianos quer que o Palmeiras se afunde. O ano que vem vai ter oportunidade no Paulista, pode ter na Libertadores, pode ter na Copa do Brasil. Eu acho que não precisa do brasileiro ano que vem, não. Verdade. Vamos de música, hein, maestro? Vamos pro intervalinho musical. O clube mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão. No 4º centenário, nasceste sob a luz de um lampião, pra ser o rei do nosso esporte bretão. Tens em São Jorge o teu padroeiro, és do Brasil o time mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão. No 4º centenário, Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão. No 4º centenário, nasceste sob a luz de um lampião, pra ser o rei do nosso esporte bretão. Tens em São Jorge o teu padroeiro, és do Brasil o time mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão. No 4º centenário, Chibumba, Yubaraca, Yubaraca, zum, 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 ra, 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 Corinthians, Corinthians, Corinthians.
Rádio Coringão, com o Corinthians, onde ele estiver. E participe conosco através do Twitter, @Rádio Coringão, do Skype para conversar aqui com a gente, Rádio Coringão, e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão. Gavião André Rubio. Muito bem, Fábio Gomes. Fábio Gomes, você que é da Zona Sul, Domingos da Zona Norte. Vocês ouvem falar nas notícias aí de Itaquera? Das coisas que vão fazer lá? Por quarta-feira ia começar ontem, né? Começaram umas obras perto do estádio. Nem a placa de obra eu vi lá, mas tudo bem. Obras viárias, até para melhorar o fluxo, isso eu vi. Então. Teve uma visita, né? Teve uma visita, se eu não me engano, dos comitês da FIFA lá. Eu não acompanho muito negócio de Copa, que eu não sou fã de Copa, não. Mesmo antes de estádio, de anunciar estádio, eu não sou um cara que eu seja um fã de Copa do Mundo. Eu sei que teve a visita lá do pessoal e toda vez que vem aqui pressionam muito as autoridades para essa infraestrutura, entorno, tal. A obra está em estado satisfatório, se bobear está até adiantado em relação ao cronograma inicial. Porém, a infraestrutura não foi feito nada. Né? E agora estão falando que vão fazer rodoviária, que vão fazer uma adequação viária. Eu, honestamente, olhando a região, não consigo visualizar onde vai estar essa adequação viária, assim, sem desapropriação, esse tipo de coisa, né? Vou esperar, vou acompanhar, eu moro ali do lado, eu passo todo dia ali para ir trabalhar, então vai ser fácil para eu acompanhar e poder trazer aqui para o nosso ouvinte, principalmente nosso ouvinte de fora de São Paulo, essas informações, né? O que eu posso dizer é que estão montando um guindaste gigantesco atrás da arquibancada leste lá do estádio, e segundo o que eu consegui apurar lá, falando com um aqui, um ali, é que é para erguer a cobertura do estádio, aquele guindaste gigantesco que tá sendo, acho que ele já está montado, já está pronto, né? Ele é tão grande que ele chega a ser mais alto que a própria arquibancada. Tem que ser, né, para pôr a cobertura lá, né? E acho que até o fim do mês aí o Corinthians bate 50% da obra. A última vez que eu vi estava em 46,8, 47,8, um troço assim. Então acho que até o fim do mês bate 50% da obra concluída, né? E vamos aguardar essa adequação viária, essa melhoria de infraestrutura. E vamos ver se o metrô e polícia e comitê e todo mundo entra num acordo para utilizar a estação de Itaquera, que não tem sentido nenhum você ter uma estação do lado do estádio e não utilizar ela. Você utilizar uma estação 1 quilômetro adiante, que tem 1/3 do tamanho da estação de Itaquera, do meu ponto de vista, burrice, né? Arruma-se ali o acesso a Itaquera. Inclusive, eu vou pegar um dia da semana, um dia no horário de pico, assim, 6, 7 horas da manhã. O pessoal tem que trabalhar, eu vou fazer uns videozinhos de como que fica a estação de Itaquera. Só para as pessoas terem noção, porque vai cair tudo na conta do Corinthians depois, esses tumultos que vão ter para entrar gente lá, porque lá de manhã, eu não tenho os números, nem sei quantas pessoas embarcam lá por minuto, por hora, sei lá como eles contam, mas dá pena de quem pega metrô assim, você olha, você não acredita, tá? E tem um monte de vídeo de gente, de usuário normal de metrô que utiliza o metrô para trabalhar, para estudar, enfim, que o cara tá lá, não se conforma, ele faz um filminho lá e mostra, né? Serve também para se pensar nessa história da rodoviária. O projeto inicial da rodoviária representar as asas do Gavião, né? Mas é rodoviária ou é um terminal de ônibus? Então, uma das asas seria um terminal urbano, né, de coletivo normal, porque lá na Itaquera também tem, se eu não me engano, 2 linhas que vão pro ABC, para Santo André, né? E uma outra asa seria um terminal rodoviário.
o projeto é tirar os ônibus do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, da rodoviária do Tietê, e levar tudo para Itaquera, pela proximidade ali para você sair Jacopêssego e Ayrton Senna, né? Uma asa desse gavião, que seria a estrutura de cobertura da rodoviária, uma dessas asas seria o terminal rodoviário mesmo. Espaço para fazer tem, né? Porém a rodoviária tem que ser um negócio ligado no metrô, né? Senão ela não funciona. Vai ficar totalmente um projeto integrado, né? Tem que ser integrado. O cara tem que sair de um e entrar no outro. Espaço tem? Tem. Até mais que o Tietê. Assim, o acesso da estação Itaquera é maior do que o acesso da estação do Tietê. Tem que arrumar uma coisa ou outra, fazer uma adequação, um acesso pro portador de deficiência, poder embarcar com segurança, com tranquilidade. Dá pra fazer sim. Isso sim seria um negócio interessante a gente ter ali na região, né? E obras viárias, né? A Radial Leste de teu estádio tem 2 faixas só. Se um carro furar o pneu, ele vai travar a pista, que ele não tem onde encostar, não tem nada. Então tem que se pensar em alguma coisa ali, né? Porque a Radial Leste ela vem até a Penha, ali no limite da Avenida Aricanduva, ela vem com 4, 5 faixas em alguns trechos. Dali até Itaquera são 2. Ele vai com 3 faixas ali da Aricanduva até Vila Matilde, chegou no metrô Vila Matilde são 2, direto até Itaquera, né? E quando ela passa por Arthur Alvim também tem um mini terminalzinho de ônibus ali, geralmente faz um tumultozinho aqui e ali. Essas obras aí que nós vamos esperar para ver. Assim que começar essa mobilização lá, eu vou trazer informação aqui pro nosso querido ouvinte internauta. Maestro, temos alguns twitters aí? Temos sim, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui nos primeiros twitters. Nossa querida Maria Angélica. No ar mais um Apenas Corinthians. O Sidney SCCP também na escuta. O Channel _ SCCP. A Uma Corintiana _ CP. A Melissa _ M Castro. Tá até perguntando se tem vaga aqui em aberto na Rádio Coringão. Manda um currículo para ginaldo@radiocoringão.com.br, que eu encaminho para Rosiane Siqueira, que é ela que seleciona nosso pessoal. Vamos ver conforme for. O Fernando Amigo. Nascer corintiano foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Domingo é dia de comer porco assado. Maria Angélica, domingo tem que entrar com a faca nos dentes e o sangue nos olhos, mas sem o salto alto. E ela fala: o Paulo Nunes no Corinthians foi praga da família da ex-namorada do Fabinho. Acho que foi, viu? É isso aí, o Márcio Wilson. De torcedor para torcedor, onde o Corinthians estiver, na Rádio Web Coringão. É isso aí, o Célio Espíndola. Sábado eu levei uma palmeirense doente para assistir o jogo. A primeira vez dela no estádio foi no jogo do Corinthians. Ela logo vai virar a casaca com certeza. Jogou muito bem sábado, né? Foi 3-1. Deu show de bola. Tem uma frase pra ela por ser palmeirense, imitando a Gorete Milagres. Ah, coitada! A Timão _ P_ sempre inesquecível foi ver as embaixadinhas do Capetinha, Edilson e o Márcio Wilson escutando a Rádio Coringão. São esses os twitters, senhor Itaquera. Muito bem, um grande beijo no coração da Dona Maria Angélica, a verdadeira vovó da Fiel. Vamos, nossas despedidas e palpites. Começando pelo Domingos. Mais uma vez, muito obrigado à Rádio Coringão, ao programa Apenas Corinthians, a todos, e principalmente aos ouvintes. Meu palpite 3-1 pro Corinthians, apesar desse placar que eu tô falando, 3-1, o Corinthians tem que entrar atento, né? É uma oportunidade de vencer e vencer bem, mas cauteloso no sentido de como vai vir esse adversário que é imprevisível. Como eu comentei no Debatimão, é uma pessoa que está se afogando. É perigoso você
querer salvar e te puxar para baixo junto, né? Então, vamos diminuir um pouco o entusiasmo, jogar a responsabilidade pro time, entrar em campo ligado, sem entusiasmos, né? Muito obrigado, boa noite, até semana que vem com mais um Apenas ao vivo em preto e branco. Fábio Gomes. Eu acho que a gente ganha, né, e ganha bem, porque eles estão num desespero danado, mas eu acho que 3-0 acho que tá bacana no domingo. Entre 2 ou 3-0. Não vai tomar gol, não. E gostaria de agradecer mais uma oportunidade, a gente participando aí do programa. Um grande abraço a todos. E vai, Corinthians. Maestro. Então, pelo cenário aí desenhado, é goleada. 1-0. Goleada do Tite. 1-0. Acho que temos grandes chances de ganhar mesmo. No nosso estádio e no mando deles. Meu palpite é 1-0. O meu palpite 4-1 e vai ser de virada. Vai dar um... Ah, para com isso, virada não. Eu não gosto de virada. Eu acho que vai ser 4-1 pra... Vai ser a última goleada do ano. Agradecer demais a audiência do nosso querido ouvinte internauta. Vá ao estádio e torça com emoção, com o coração, mas torça em paz. Vamos encerrar o Apenas Corinthians com música, maestro. Vai, Corinthians! O clube mais brasileiro. Guerreiro, sou a massa, reduto do pobre, do branco, do negro, do rico. Aquele que sofre e grita, mesmo quando a voz insiste em não estar mais lá. Sou Corinthians, fiel até morrer. Sou Corinthians, fiel até morrer. Com devoção e lealdade, repleto de amor e paixão, de garra, de raça, sempre acreditando na vitória que te leva ao céu, mesmo que contrariando a razão. Sou Corinthians, fiel até morrer. Sou Corinthians, fiel até morrer. Não importa onde jogar, campeonato e contra quem. Pela TV, internet, rádio ou arquibancada, torcendo estarei. Com Tupanzinho honesto, de meio Rivelino, Timão eu vou ser. Na vitória ou na derrota, ao seu lado sempre estarei. Da assinatura da primeira ata em frente ao Salão dos Batalhas,
aquele grupo de 10 pessoas que se reuniram no dia 1º de setembro de 1910, existe uma paixão incomparável, um amor incondicional que perdura até os dias de hoje. E com a bênção de São Jorge e fé em Deus, vamos continuar construindo essa história de conquistas e de glória. O Corinthians, fiel até morrer. Sou Corinthians, fiel até morrer. Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.